Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vamos juntos estudar a lição da Escola Sabatina, a lição de jovens. Então, pegue a sua lição e vamos juntos estudar. O tema da semana é nudez exposta. E na parte de domingo, eu venho tratando sobre vergonha e culpa. Os termos vergonha e culpa, com frequência, são usados como sinônimos, mas na verdade se refere a experiências diferentes. Embora ambas possam resultar de um comportamento inadequado, a vergonha deve ajudar o indivíduo a ter uma conduta compatível com a sociedade. Exemplo, se eu estiver andando nu no meio da rua, eu vou sentir vergonha por quê? Porque esse não é o comportamento comum da sociedade. A culpa ajuda o indivíduo a agir em conformidade com a sua própria natureza. Exemplo, se eu fazer algo que eu considero pecado, tipo assistir um filme pornô, eu vou sentir culpa no meu interior. Eu mesmo vou me culpar sozinho, pois eu fiz ato que vai contra a minha ética, a minha moral e contra a moral da Bíblia, que é onde eu baseio a minha regra de fé e prática. A vergonha tem consequências sociais e a culpa individuais. Ambas envolvem uma avaliação negativa, mas a diferença está no foco. É importante lembrar que quando a vergonha é ativada pela presença de outras pessoas, a culpa é ativada por si mesmo. Você se sentiu como se quisesse cavar um buraco no chão e se esconder nele? Depois de ter falado ou feito alguma coisa, provavelmente o que você estava sentindo naquele momento era vergonha. Por outro lado, se você se sentiu mal porque suas ações afetaram você e outras pessoas, isso é culpa. Em um mundo sem pecado, não existiria vergonha nem culpa, porque ninguém se comportaria de maneira inadequada. E a vontade de Deus é nos levar de volta a um estado livre de culpa e de vergonha. No segundo livro de Samuel, no capítulo 11 e 12, conta a história de Davi, quando Davi possuiu a Betseba, mulher de Urias, e depois ele fez uma estratégia para matar Urias, o marido de Betseba. Depois o profeta chegou até Davi, amando do Senhor. E naquele momento, aquele profeta contou uma história para que Davi, o rei, julgasse. E quando o profeta contou aquela história em forma de parábola para descrever o comportamento de Davi, a ação de Davi, no momento daquela raiva, foi de condenar aquela pessoa. Só que no momento em que Davi condenava aquela pessoa, aquele rei mau, aquele homem rico, que pegou a ovelha do homem pobre para matar e fazer um banquete para um visitante, ao invés de pegar as suas grandes posses, quando Davi condenou essa ação, ele estava na verdade condenando a si próprio. Olha o que o texto diz. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto fora pouco, eu te teria acrescentado mais e mais coisas. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Você imagina a vergonha e a culpa que Davi teve naquele momento? Pois o seu pecado que ele fez em oculto foi revelado. Ele pegou do que não tinha nada, sendo que ele já tinha muito, o Senhor já tinha dado muito. Imagina a culpa e a vergonha que Davi sentiu naquele momento. Mas o bom é, Deus, ele pode te perdoar e vai te perdoar de todas as coisas, desde que você faça como Davi, reconheça o seu erro e fale, pequei contra o Senhor. Mas quando você se arrepende nesse momento, Deus vai te dar a mesma mensagem que Natã deu a Davi. Deus te perdoou, Deus perdoou o teu pecado, você não morrerá. Você não vai perder a vida eterna. Deus não vai te eliminar do meio do povo dele. Basta você crer no perdão. Nesse mundo de pecado, a gente pode fazer muitas coisas que podem nos atrair vergonha ou culpa. Mas o importante e o centro de tudo é você reconhecer seus erros com as pessoas em volta. Você reconhecer seu erro com Deus e buscar melhorar e crer no perdão de Deus. A parte de segunda-feira também nos traz duas palavras. Nu e sem vergonha. Você já sonhou, ou aliás, teve um pesadelo de estar totalmente nu em público? A sensação é horrível, né? Bem, as primeiras pessoas a viver isso foram Adão e Eva. Quando Deus criou o homem, eles estavam nu, o homem e a mulher estavam nu, mas não se envergonhavam,
pois a glória do Senhor estava sobre ele. Ele ainda não existia pecado no jardim do Éden. O homem e a mulher estavam em completa comunhão com o Senhor nosso Deus. Então, mesmo os dois estando nus, eles não se envergonhavam, pois ainda não conhecia o mal. Mas, depois de comer o fruto que Deus havia proibido, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 7, diz: os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Naquele momento em que Adão e Eva abriram os olhos após a entrada do pecado no mundo, pois eles desobedeceram ao Senhor e comeram do fruto proibido, a ação que eles tiveram foi o quê? De se envergonhar, pois estavam nus. E o que eles fizeram foi uma busca desesperada para cobrir a sua nudez e costuraram folhas de figueira para que assim se sentisse mais à vontade, pois o pecado entrou no homem e quando entrou, trouxe consigo a vergonha e também a culpa e o sentimento de nudez. Isso está em contraste com a afirmação de Gênesis capítulo 2, versículo 25, de que o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, pois no momento que eles pecaram, aquela glória da majestade divina decaiu, o semblante deles decaiu e eles veio a entender todo o mal. Perceberam que estavam nus e sentiram vergonha e também a culpa de ter desobedecido ao seu Deus. Eles não tinham simplesmente se esquecido de colocar a roupa ao sair de casa. Ao contrário, em uma consequência imediata de desobedecer ao mandamento de Deus, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tiveram essa nova experiência chamada vergonha. Eles, sem dúvida, adquiriram conhecimento, mas era claramente um tipo de conhecimento de que Deus nunca pretendeu que a humanidade experimentasse: o sentimento da vergonha. A perfeita conformidade com a lei de Deus lhe fornecia uma cobertura sem a qual agora se encontrava, expostos e vulneráveis. Por isso que a primeira ação deles foi buscar folhas de figueira para se cobrir, pois agora a glória do Senhor, da inocência, da ausência de pecado, caiu. E o que restou foi o pecado e com ele o sentimento da vergonha e de se sentirem vulneráveis. A nudez que estava ligada à inocência, pois eles estavam nus e não se vergonhavam, estava ligado à perfeição da vontade de Deus. Agora a nudez está ligada à vergonha e à vulnerabilidade. Você vê a consequência que o pecado faz, a inversão de valores que o pecado faz. Muitos até gostam mais da vida virtual que da física, porque pode se proteger atrás de telas e senhas para não serem vistas. Nunca foi a intenção de Deus que nossa nudez causasse vergonha. E é seu propósito final remover a vergonha da nudez do seu povo. Amigos, nosso corpo ainda é o templo da habitação do Espírito Santo. Deus, ele quer restituir, resgatar o seu corpo que foi perdido através do pecado. Ele quer resgatar toda a nossa glória. Ele vai nos devolver toda a majestade que ele deu no princípio a Adão e a Eva. Seu corpo, meu corpo, ainda é o templo do Espírito Santo. Então que a gente continue na caminhada de estar com o nosso Deus, pois sabemos que um dia ele voltará e vai nos trazer o grande galardão. Se você gostou desse resumo, dessa lição, compartilhe esse vídeo no grupo de suas igrejas, com seus amigos que estudam a lição jovem e também com aqueles que não estudam, talvez que se estude só de adultos, mas que possam acompanhar a lição jovem também. Deixe um like aqui no vídeo, deixe aí nos comentários o que você está achando da lição jovem, desse trimestre, dessa semana. Compartilhe e comente com a gente aí. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.